A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Gostaria de chamar a sua atenção para a leitura da Palavra de Deus, que se encontra em 1 Coríntios 4, versículo 11 ao versículo 13. Eu estou lendo com a Bíblia NVI, que está escrito assim: até agora estamos passando fome. Ponto. O apóstolo Paulo falando. Sede e necessidade de roupas. Ponto de novo. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. Meu irmão e minha irmã, preste atenção no evangelho que Paulo ensinou e os apóstolos, o evangelho do Senhor Jesus. Então, esse apóstolo e os outros que estavam com eles passava fome, necessidade de roupas. Então, eles eram tratados brutalmente e não tinha residência certa. Então, esse evangelho que Paulo ensinava não é o de hoje. Será que os de hoje têm residência própria? Será que os de hoje passam fome? É tratado brutalmente? Então, vamos analisar as Escrituras e vamos ver qual é o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho que é ensinado hoje é o evangelho para você parar de sofrer, é o evangelho de conquista, é o evangelho só de cura divina. Não que eu não creio na cura divina, eu creio. Creio também que o evangelho, a gente prospera sim, se a gente saber administrar o que ganhamos, fazer uma profissão em que nós possamos ganhar dinheiro, sim, nós vamos ter uma vida próspera, sim. Se fazemos uma faculdade, um curso para ganhar dinheiro, aí sim a gente vai ter uma vida melhor. Agora, esse evangelho que te ensina para de sofrer não é o evangelho do Senhor Jesus e nem dos apóstolos. Vamos para o versículo 12, eu li o 11. Trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Os de hoje querem trabalhar arduamente com as suas próprias mãos? Examina você e vê se os de hoje querem trabalhar. Os de hoje querem viver do evangelho nas costas do povo, sem trabalhar. Infelizmente, é isso que a gente vê. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Então, os apóstolos, quando era amaldiçoado, eles abençoavam. Agora, os de hoje, só de você sair do meio deles, eles já amaldiçoam você. Só de você sair do meio deles, nem precisa vocês amaldiçoar eles e eles abençoar vocês. Eles fazem o contrário do que as Escrituras nos ensinam. Então, Paulo disse, quando somos amaldiçoados, ponto, abençoamos. Quando perseguido, suportamos. Quando caluniado, resistimos amavelmente. Até agora, nos tornamos escória da terra e lixo do mundo. Então, o evangelho dos apóstolos
ele se tornava isso para o mundo, para o povo do seu dia, mas eles não reagiam de maneira como eles eram atacados, não. Então, Paulo, ele diz aos Romanos 10, versículo 13, certo? Eu estou lendo na Bíblia NVI. Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar, mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que a possa suportar. Então esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Agora, em 2 Coríntios 1, o apóstolo Paulo, ele falando do mesmo sofrimento, 2 Coríntios 1, versículo 3 em diante, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Então, todos nós vamos passar por muitas tribulações, e o Deus das consolações vai nos consolar através dessas tribulações. Agora, continuando, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, com a consolação que os apóstolos recebiam de Deus, quando eles passavam por tribulações, eles também consolavam aqueles que estavam passando por tribulações. Pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, a nossa consolação, ela transborda por meio de Cristo. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Então, os apóstolos eram atribulados para a consolação e salvação do povo. Aí continua: se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhe dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos passando. Então os apóstolos passaram por sofrimento, e você que tem o Espírito de Cristo vai passar por esses mesmos sofrimentos, porque você será consolado através dessas tribulações. Aí Paulo continua no versículo 7. E a nossa esperança em relação a vocês é estar firme, porque somos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participa também da nossa consolação. Então, a consolação que os apóstolos recebiam de Cristo, nós também recebemos, porque os mesmos tipos de sofrimento que os apóstolos tiveram, Paulo disse à igreja de Corinto que eles também teriam.
Mas hoje o evangelho que a gente escuta é diferente. Agora, no versículo 8, irmão, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Então você está vendo que lá em 1 Coríntios 10, versículo 13, Paulo falou que não vem tribulações sobre vocês, senão humana, mas Deus é fiel para dar o escape, para você escapar da tribulação, Deus te socorre. Aqui, o mesmo Paulo, ele diz que veio sobre eles tentação acima da capacidade que eles tinham de suportar, a ponto deles perderem a esperança da própria vida. De fato, já tenhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiasse em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então os apóstolos tinham a sentença de morte neles, para que eles não confiassem nele mesmo, mas em Deus. É o que nós temos que fazer, é não confiar em nós mesmos, na nossa capacidade, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ressuscita os mortos e nos dará o escape, como nós também podemos suportar. Deus nos ajuda, Deus nos dará força em tudo. Agora, no versículo 10, Paulo diz: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Então, assim como Deus livrou os apóstolos de tal perigo de morte, Ele também nos livra nesses dias de hoje, quando nós cremos em Cristo. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graça por nossa causa, pelo favor a nós concedido em relação às orações de muitos. Então, através das orações de muitos, Deus nos socorre, nos dará também esse escape. Por isso que é necessário a gente continuar orando um pelos outros, para que o mesmo Deus que deu o escape àqueles apóstolos nos dará também. Meu irmão e minha irmã, examine as Escrituras, leia com muita atenção, para você ver que esse evangelho não é ensinado para nós, não. Esse aqui não. O evangelho que é ensinado é o de parar de sofrer. É você ter vida próspera, vida regalada, é você ter carrão de luxo, mansões, mas os apóstolos não tinham residência própria. Por quê? A perseguição era tantas que eles um dia estavam aqui, outro dia estavam ali, e eles estavam anunciando a palavra de Deus com todo o amor e com todo o coração, até mesmo arriscando a própria vida, mas temendo a Deus, que Deus era poderoso. Agora, olha que coisa interessante. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 4, versículo 12,
Vamos ler até o 17. Está escrito assim: amados, não se surpreenda com fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Está vendo aí? Nós seremos provados como algo estranho nos estivesse acontecendo. Esses são os ensinamentos verdadeiros. Mas alegra-se à medida que participa do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exalte com grande alegria. Então, vocês que creem em Cristo participam também do sofrimento de Cristo, assim como aqueles apóstolos participaram. É os ensinamentos. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Está vendo aí? Vocês são felizes quando é insultado por causa do nome dele, do Senhor Jesus. Pelo Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Então não é porque você tem pecado, não é porque você não tem o Espírito, é o contrário, é porque o Espírito de Cristo repousa em você e você participa do sofrimento dele. No 15, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócio alheio. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então, quando você sofre, você não tem que ficar envergonhado, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Meu irmão, isso é muito profundo. Examine as Escrituras e seja abençoado por Deus, porque o nosso Deus nos consola em tudo. Que Deus abençoe a todos vocês, meu irmão, que estão assistindo essa pregação, esse vídeo. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarda, que Deus faça o rosto dele resplandecer sobre vocês, que Deus tenha misericórdia de vocês, que Deus sobre vocês levanta o rosto dele e coloca em vocês a paz, a cura, tudo o que você precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, meu irmão.